E aí, Ruralinos, tudo beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está estudando. E agora a gente vai para o caso geral. Como é que eu faço para calcular o volume do sólido de revolução obtido quando eu giro uma região em torno de uma reta horizontal qualquer? Não somente o eixo x, uma reta horizontal qualquer, y igual a k. Como eu faço isso? Bom, vamos partir de um exemplo. Calcule o volume do sólido de revolução obtido ao girarmos a região R entre as retas x igual a 1, y igual a 1 e x mais y igual a 1, ou seja, uma região que a gente já estudou, só que agora em torno da reta y igual a 1, que é a reta horizontal, que passa na altura 1. Tá? Para isso, vamos precisar de uma fórmula, mas não vamos refazer tudo, deduzir outra fórmula do zero. O que a gente vai fazer vai ser uma translação. Uma translação para que a gente, ao invés de girar em torno do eixo x, a gente gira em torno da reta y igual a k. E isso se traduz, na fórmula, num pequeno detalhe, um detalhe muito simples. A gente vai pegar a função, ao invés de elevar ao quadrado direto, vamos diminuir a equação, o k que aparece na equação do eixo. Se eu quero girar em torno de y igual a k, então eu vou diminuir k. Eu vou fazer a translação para trazer o problema de volta para o eixo x, entre aspas, né? Para a gente aproveitar tudo que a gente já deduziu. Então, eu tenho que fazer a função menos a equação do eixo, certo? O k da equação do eixo de rotação. Todo o resto de procedimentos é semelhante. Tá certo? Vamos então voltar ao exemplo. Quero girar a região entre as retas x igual a 1, y igual a 1 e x mais y igual a 1 em torno da reta y igual a 1. Como eu já falei, já vimos esse exemplo. Já vimos essa região. Só que agora a gente tem que girar em torno de y igual a 1. Ou seja, a situação é essa. Essa aqui é a região e o eixo de rotação é esse aqui, y igual a 1. Repara que essa região nos causou algum problema quando a gente foi girar em torno do eixo x, porque tinha esse espaço vazio entre a região e o eixo, e a partir daí eu tinha que fazer duas integrais. Só que, dessa vez, eu tenho que girar em torno de y igual a 1. Esse aqui é o eixo de rotação. Essa região pode até não estar colada no eixo x, mas está colada na reta y igual a 1. Então, não vai dar trabalho nenhum. Certo? Eu só tenho que fazer essa integral aqui, uma integral. A região está entre 0 e 1, aqui no eixo x está entre 0 e 1, essa faixa que delimita a região, ou seja, os limites de integração são 0 e 1, e eu quero tudo da função verde até o eixo de rotação, ou seja, tudo de menos x mais 1 até o eixo de rotação, que é 1. Vou descontar aqui a equação do eixo, segundo a nossa nova fórmula, e pronto, acabou. A região já está colada no eixo, certo? Antes não estava porque o eixo era outro, mas tudo depende do eixo. Em torno de quem eu estou girando, certo? Então, vou girar essa região em torno desse eixo, ela já está colada no eixo. Se eu coloco essa função y igual a menos x mais 1 na fórmula, a fórmula entende que eu quero tudo da função até o eixo de rotação, que é o 1, o y igual a 1. Tá? E acabou. Essa daqui é a resposta. E repara que, ao girar essa região, eu gero o cone tradicional, com altura 1 e área da base 1 vezes π vezes 1 ao quadrado. Né? Então, o volume desse cone é 1/3 da área da base vezes a altura, ou seja, π sobre 3. A gente já calculou um cone parecido. Vamos ver se dá π sobre 3? Olha aqui. Quando eu faço essa conta aqui, vai dar menos x mais 1 menos 1, ou seja, vai ficar só menos x. Então, vai ficar menos x ao quadrado, que é x ao quadrado, a integral é x3 sobre 3, de 0 a 1, ou seja, vai ficar π sobre 3. Exatamente a área, ou melhor, exatamente o volume do cone
gerado por essa região girada em torno desse eixo. Exatamente o mesmo valor que a gente encontrou quando girava esse triângulo em torno do eixo X. É o mesmo cone, né? Esse triângulo aqui, ó, em torno do eixo X, que foi nosso primeiro exemplo. É o mesmo cone. Só que ele está disposto de outra forma, a figura está disposta de outra forma, esse triângulo está aqui e girando em torno dessa reta aqui. Também deu π/3, certo? Vamos a um exemplo, a um novo exemplo e bem mais completo. Esse vai atingir vários pontos importantes, né, da aplicação da fórmula. Calcule o volume do sólido de revolução obtido ao girarmos a região R entre as curvas y igual a x ao cubo e y igual a x em torno de y igual a 1. Olha, essa região a gente também já analisou. A região está entre essas duas curvas, só que agora eu quero girar em torno de y igual a 1. Como eu faço? A região é essa. Repara que antes eu tinha essa região, mas eu queria girar em torno do eixo x. Eu simplesmente fiz os limites, as interseções são essas, né, gente? Já tinha calculado anteriormente. Eu simplesmente calculei de 0 a 1, fiz duas integrais e multipliquei por 2, porque girar isso aqui em torno do eixo x é a mesma coisa que girar isso aqui em torno do eixo x. Pela simetria, dá no mesmo. Então, só calculei 1, de 0 a 1, e multipliquei por 2. Só que agora não. É totalmente diferente girar isso em torno desse eixo e girar isso que está mais distante em torno desse eixo. Repara que os dois têm a mesma área, mas a gente já sabe que a distância faz toda a diferença. E mais, não dá para fazer em uma integral, em domínio inteiro, de 0 a 1, a função mais distante é essa verde, e a mais próxima é a vermelha. Só que de menos 1 a 0, a mais distante passa a ser a vermelha, e a mais próxima a verde. Isso complica bastante, né? Então, de 0 a 1 eu tenho que fazer duas integrais, porque essa região não está colada no eixo de rotação. E de menos 1 a 0 eu tenho que fazer mais duas integrais. Certo? Porque essa região aqui também não está colada no eixo. Então, eu separei aqui em detalhes cada integral. Primeiro, vamos pensar de 0 a 1, na faixa entre 0 e 1. A mais distante é a verde. Então, vai ficar x3 menos a equação do eixo, que é 1. Cada equação do eixo é 1 aqui. Então, x3 menos 1, de 0 a 1, me calcularia tudo isso, girado em torno do eixo de rotação. Mas eu não quero tudo isso. Eu vou descontar a parte que eu não quero, que eu vou jogar fora essa parte aqui, que é tudo da vermelha até o eixo de rotação. Depois, eu vou para menos 1, 0. Menos 1 a 0, eu tenho tudo da vermelha até o eixo de rotação, que é x, y igual a x, até o eixo de rotação. E vou descontar o que eu não quero, que é tudo isso aqui. Eu só quero esse pedacinho. Então, vou descontar x3 até o eixo de rotação. Então, isso aqui tudo é a resposta. Eu calculo esse volume e somo com esse volume. Mas, para calcular esse volume, eu preciso pensar só em um intervalo 0, 1. E essas duas integrais tratam disso. E para calcular o outro volume girado em torno do eixo, eu vou precisar trabalhar no intervalo menos 1, 0. E essas duas integrais já trabalham com esse intervalo mesmo. Certo? Esse é um exemplo bem mais completo e que precisa ser dominado. É o caso mais geral que a gente tem aí. Tá certo? Bom, a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço.